19. Amém? Amém. Essa manhã eu gostaria de falar para a igreja que eu gostaria que a gente refletisse sobre o nosso papel na sociedade, nosso papel cristão na sociedade. Qual é o nosso papel? Às vezes a gente se perde um pouco com isso, a gente fica um pouco perdido. Qual é o nosso papel? A gente acha que o nosso papel é só vir aqui, se reunir e ir embora para casa. Não é só isso não. Congregar é parte da obra, mas colocar ela em prática é melhor ainda, tá bom, amados? E é isso que eu quero falar essa manhã. Só congregar, só isso, não é obra. Obra é isso que nós vamos ler agora. Nós vamos ler 2 textos da Bíblia, um está aqui e o outro está no livro de Atos, tá bom, amados? A gente vai ler aqui, eu vou ler ali para a gente ler igual, que a Bíblia aqui está um pouco diferente. Ali está dizendo, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pode voltar de novo, 39? Isso. Para quem que Jesus estava falando isso? Para os discípulos, para os 11 discípulos. Essa parte aqui é a parte já que Jesus já está com os discípulos dando instruções a ele. Quem são os discípulos de Cristo hoje? Somos nós. E aí, naquela época ali, não era um momento fácil não. Era um momento muito difícil. Vamos ler em Atos capítulo 5, por favor. Atos 5, 12. O texto que eu vou ler aqui em Atos 5,12 ele é um pouco comprido, eu vou dar uma acelerada, porque eu vou ler bastante versículo de Atos 5. Atos 5,12. Não sei se alguém vai conseguir colocar ali. Pode clicar em tela cheia, Samir, você passa o versículo, é mais fácil. Está Atos capítulo 4 ali agora, tá? Mas eu vou adiantar aqui, tá bom, amado? Muito comprido o texto. E aí depois vocês podem acompanhar ali no data sheet. Atos 5,12, ele começa dizendo que eu poderia ler o capítulo inteiro, mas eu vou ler do 12 em diante, que ele fala da história de Ananias e Zafira, e aí eu vou pular a história de Ananias e Zafira e vou começar daqui. Isso aqui são desafios da igreja que a gente enfrenta hoje semelhantes. Nem estamos enfrentando semelhantes, na verdade é sobre isso que eu quero falar. E diz assim, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse e cobrisse algum deles. E até nas cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Versículo 17.
E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. 18. Lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Eu vou dar uma paradinha aqui, só uma pausa, uma freadinha aqui. Vocês repararam que o texto, ele fala, Atos, amados, é o livro, se vocês prestarem um pouco atenção, ele fala do crescimento, o desafio da igreja, o crescimento dela e também, logo em seguida, a oposição a ela. Entendeu? Ela estava crescendo muito, os apóstolos estavam fazendo a obra do Senhor, as pessoas estavam se convertendo, outros estavam sendo curados, e aí, de repente, levantou-se um povo contra nós. Quem é esse povo? E aí levantou esse povo contra eles, que estavam fazendo muita coisa boa, sempre assim, quando a igreja está crescendo, quando ela está levando o Evangelho de Cristo, sempre acontece isso. Se a igreja se propaga no nosso país de forma crescente, positiva, levando a palavra, alguma coisa vai se levantar sempre. E sempre, esse desafio lá de trás, né, de agora, vai se levantar sempre. Aí, continuando. O anjo falou para ele, para os discípulos, que eles fossem até o templo. E de apresentar-vos no templo e dizer ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram na manhã cedo no templo e ensinavam. Ensinavam o quê? O que esses discípulos entraram no templo e ensinavam? A palavra da vida. O que é a palavra? O que são essas palavras da vida? É a salvação, é mostrar o caminho. Vamos continuar. Chegando, porém, ao sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que lá os trouxesse. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando, anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viriam a ser aquilo. E chegando um, anunciou, dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo. O povo estava em muita euforia, posso imaginar, e eles estavam fazendo muita coisa. A propagação do Evangelho, naquele exato momento ali, estava em alta e eles tinham sido aprisionados. E aí, trazendo-os, apresentaram o conselho, e o sumo sacerdote o interrogou, dizendo: não vos ademostramos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se eu tivesse um título para essa mensagem, eu ia falar exatamente agora isso aqui. Importa obedecer a Deus e nós homens. Não importa o que aconteça. Será que você está fazendo isso, eu e você estamos fazendo isso, obedecendo a Deus e não aos homens? Será que nós estamos realmente obedecendo a Deus? Porque tudo estava dizendo o contrário aqui para eles, eles estavam sendo perseguidos. O Deus de nossos pais, aí eles continuaram falando, tá? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós mataste, suspendendo-os no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados.
E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E aí, a gente vai pegar um outro trecho aqui da mudança. Toda hora tem. E aí eu vou continuar lendo, eu vou ler direto até o final para depois eu falar com os irmãos. Eu vou mostrar em que período nós estamos agora e os irmãos refletirem um pouco. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Eu acho que eu pulei um versículo, né? O 32, não foi isso? E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, e nós é também o Espírito Santo que Deus deu àquele que lhes obedece. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, um doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudais, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhes deram ouvido foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou se esta obra é de homens, desfará, mas se é de Deus, não podereis fazer nada para que não aconteça. Seja também achado, e também para vocês não ser achado combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, chamaram todos os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e o deixassem ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Eles tinham acabado de apanhar, levar uma costa, e eles ficaram engrandecidos pelo julgamento, pelo nome de Cristo. Eu não sei se vocês compreenderam aqui, agora eu vou fazer a tecla SAP aqui, da minha leitura. Eles tinham sido levados a ser julgados, e Gamaliel era um doutor da lei. Você já ouviu falar em Gamaliel? Gamaliel, na Bíblia, Gamaliel era um doutor da lei, o São Luís sabe, e eles davam muito ouvido a Gamaliel. Provavelmente Gamaliel tenha sido o professor de Paulo quando ele perseguiu os cristãos. Ele entendia muito da lei. E aí o que acontece? Ele tinha muito respeito no que ele falava, e deu exemplo de uns que tinham se levantado, e as obras daqueles também não foi à frente. E ele deu exemplo e pediu que deixasse os discípulos irem, para que, se a obra não fosse de Deus, também não ia à frente. Mas não foi isso que aconteceu, né? Graças a Deus. E eles tinham acabado de ser açoitados. Antes de ir embora, eles também foram lá e açoitaram eles e liberaram eles. Você vê que coisa para pregar o Evangelho, levar o nome de Cristo? Eles mesmo assim se regozijaram com isso. Irmão, vamos falar a verdade. Quem aqui hoje é açoitado? Ainda não chegamos nesse tempo. Estão tentando cessear o nosso direito de Evangelho, mas ainda não estamos nesse tempo. Não chegamos no tempo de a gente ser açoitado. Não chegamos nesse tempo ainda das pessoas colocarem uma arma na nossa cabeça
e falar para a gente não pregar o Evangelho. Por mais que perseguições aconteçam, políticas, mas ainda a gente não está nesse tempo. Isso não está acontecendo com a gente agora. Alguém coloca uma arma na cabeça de vocês, uma faca no pescoço e diz para vocês não pregar o Evangelho? A gente perde muito tempo com coisas corriqueiras, achando que fazer a obra de Deus, achando que é vir só aqui congregar na igreja e mais nada. É só vir aqui formar um grupo bonito de louvor ou fazer reuniões e achar que isso é fazer a obra de Deus. Nós somos a igreja, temos que congregar, mas nós temos que ir lá fora levar o Evangelho, temos que falar do nome de Cristo. Ficar o tempo todo em assuntos, dentro de 4 paredes aqui, eu acho que não vai resolver, o seu vizinho não está ouvindo. Eu acho que é bacana, nos fortalece vir à igreja, é bom. Todos os dias nós carecemos de estar nos fortalecendo, mas só congregar não adianta. Só ficar gastando o seu tempo, as ferramentas que você tem, a maior ferramenta que você tem hoje, de evangelizar em nome de Cristo, é a sua boca. E você tem que usar essa ferramenta não para ficar falando coisas à toa, que não vai resolver nada. É evangelizar. Quando eu falo nós, eu estou me incluindo. Todos nós. No seu trabalho, nos seus vizinhos, nas pessoas que você conhece. Não adianta você dizer, mas eles estão vendo meu exemplo que eu sou cristão, mas eles estão aguardando você lá. Às vezes o seu vizinho só espera um convite seu para ir na igreja. Só isso. Às vezes é só uma oportunidade de falar. A minha família é de uma outra religião, e essa religião que minha família eles são insistentes. Eles agora pegaram o costume. Olha, preste atenção. Os anciões que têm tremor na mão para escrever, eles escrevem com tremor, mas eles escrevem umas cartinhas, coloca e vai no correio, nas caixas dos correios e fica deixando para as pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas param para ler, viu? Sobre a religião deles. Então, o que você está fazendo na sociedade? Alguns vão dizer que estamos num momento de pandemia, mas não tem só uma forma de evangelizar. Você quer ver outra forma de evangelizar? Eu quase não coloco muita coisa no Facebook, não sei se vocês repararam, quase não vê postagem minha no Facebook. Há muito tempo eu parei de ficar postando as coisas toda hora no Facebook, a gente perde muito tempo. Então o que acontece? Ao invés de a gente ficar postando toda hora alguma coisa no Facebook, você poderia usar para propagar o Evangelho. Tem outras redes sociais que eu não tenho. Twitter, o pessoal fala, eu nem sei como é que funciona. E tem o Instagram. Agora tem TikTok, né? O pessoal faz vídeos, tem várias coisas aí. Eu duvido. Eu vi vendo as propagandas para ser alguém no TikTok, não sei se os jovens conhecem. Tem alguém no TikTok, Pedro, falando sobre Cristo no TikTok, nos vídeos curtos? Eu não vejo TikTok, Não vê também TikTok? deve ter. Fala a verdade. Mas deve ter. Então, olha lá, hein? Tá, viu? Coloca, gente. É bem pouco, imagino, mas deve ter. Muito, mas ele tem mais coisas corriqueiras. A massa cristã no Brasil, pode ter certeza, é muito maior do que esse povo. Foi ela, inclusive, que elegeu o presidente, se não me engano. Então, irmãos, o que vocês estão fazendo? O que nós estamos fazendo para propagar o Evangelho? Tem muitos, olha, os jovens, tem muitos jovens
precisando de você aqui fora. Tem jovens carentes precisando que vocês falem com eles de Cristo e tragam eles para dentro da igreja. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que você for até eles. Irmãos, irmãs, tem muitas pessoas que estão carentes de que você vá até eles. Tem muita gente no seu trabalho que está carente que você fale com eles. Tem muitas pessoas na rua que estão carentes que você fale com eles. Não precisa se aglomerar, não. Se aglomerar agora é crime. Não crime. Principalmente se a aglomeração for voltada para o meio evangélico. Aí é mais crime ainda. Entendeu? Eu não sei se pregar dentro do ônibus é crime, porque o ônibus está lotado, de repente a igreja podia ir para dentro do ônibus. Mas, irmãos, tem muitas ferramentas que a gente pode usar, ao invés de ficar vindo. Não adianta, irmão. Não adianta. A obra de Deus não vai crescer se um só ou dois só trabalhar. A igreja é um corpo todo. A igreja somos nós. A igreja somos nós. A igreja vai crescer, a igreja vai levar. O objetivo da igreja, deixa eu falar com os irmãos, não é só encher os bancos, as cadeiras aqui, não. O objetivo da igreja, ela já vai estar cumprindo se ela levar a palavra e aquela pessoa se converter. Qual é o preço de uma alma? Alguém sabe? Não tem preço. Se você começar a falar de Cristo, ganhar aquela pessoa para Cristo, ela for para o caminho da verdade, e ela escolher o caminho da verdade, você ganhou uma alma para Cristo. E isso não tem preço. No meu trabalho, eu agora mudei de plantão, não estou em outro plantão, mudei de horário, então estou com outros funcionários. E aí esses outros funcionários, eles são de outras religiões, e alguns até com religiões totalmente opostas à nossa mesmo. E a gente tem conversado com eles. Eu tenho conversado, porque assim, você pega as oportunidades. De repente a pessoa está precisando de ouvir alguma coisa e você tem que usar estratégia. Paulo usou estratégia. Usa estratégia, sul de cristão. Você é tão inteligente. A gente não podemos usar só a nossa inteligência, não, para coisas corriqueiras. Usa a inteligência para propagar o Evangelho de Cristo. Porque você só ficar batendo papo em coisas corriqueiras, até fofoca, até coisas alheias, até coisas que vai contra os princípios de Cristo, isso não te faz um cristão. Vai denigrir a imagem de cristão. Para de ficar se juntando para fazer fofoca. Para de ficar se juntando para falar coisas à toa. Para de ficar se juntando para conversar coisas alheias que não vai trazer crescimento. Quando as pessoas se juntam muito e começam a falar coisas que desagradam a Deus, logo essa pessoa pode correr um grande risco de se perder no caminho e até sair do caminho de Cristo. Cuidado com isso. Essa manhã eu vim trazer essa reflexão à nossa igreja, a primeira igreja batista em Morada do Sol. Que os irmãos prestem atenção no que os irmãos estão fazendo. O importante não é os irmãos se juntarem em grupos para conversar coisas à toa. O importante é os irmãos se juntarem para arrumar estratégia lá fora para pregar o Evangelho. Gostaria muito que os irmãos se juntassem e falassem o que nós vamos fazer hoje, igual o pastor Elton diz, o que temos para hoje fazer na rua, o que temos para hoje fazer na nossa vizinhança e o que temos para hoje. Na verdade, hoje nós temos um dia muito bom. Ainda é de manhã, 11 horas da manhã, a gente ir para casa e dá tempo ainda de convidar o vizinho. A minha mãe me fez uma proposta para hoje e eu dei outra contraproposta a ela. Eu preferi trazer ela aqui. Ela vai estar perto de mim, da mesma forma. E nós viemos a refletir, irmão. Reflitam nele, se a gente estamos realmente fazendo o ID de Cristo, ID por todo o mundo e pregar o Evangelho. Esse ID
ele é para todo mundo, ele não está dizendo que esse papel é para só quando a gente se juntar em evangelismo e pregar, não. Esse ID, ele é para cada um de nós, cada um, separadamente, pregar o evangelho. Esse ID é para você e é para mim, independente se a igreja se junta para ir lá fora ou não. ID, esse é o nosso papel. Quando a gente aceita Cristo como nosso Senhor e Salvador, a palavra nos alcançou, chegou até nós aceitamos a Cristo, e aí, como é que essa palavra chegou até nós? Alguém falou, você ouviu alguém falar, e aí eu vou continuar a obra. Os discípulos de Cristo, eles continuam. Quem aceita ser discípulo de Cristo, ele aceita continuar a essa obra. E nós não estamos fazendo isso que Jesus mandou. Quem mandou isso foi Jesus. Quem mandou isso foi Deus. E nós, aqui parados, sem fazer nada, nós não estamos obedecendo a Deus, estamos desobedecendo a ordem que Ele nos deu: pregar o Evangelho. Você gostaria de estar desobedecendo a Cristo? Essa é a realidade, isso é uma desobediência. Se você ficar só vindo aqui, na igreja, louvando, cantando, se reunindo e indo embora para a sua casa, volta a lavar a louça, o irmão volta a lavar o carro, cada um volta a fazer o seu... Só vir aqui e voltar, você só está congregando. Congregar faz parte. Mas evangelizar é muito mais do que isso. É levar a palavra. Ser cristão é muito mais do que isso. É propagar o evangelho. A gente está bem próximo do fim. Bem próximo mesmo. Já já vai começar a perseguição de verdade e vocês vão sentir saudade desses dias de hoje. A perseguição, coronavírus não é nada. Coronavírus. Isso aí, meu Deus do céu, isso não é nada. Perseguição, isso nem começou ainda. Estão começando as coisas se encaixar para uma perseguição. Politicamente cesseando, tentando cessear nosso direito, mas ainda não chegamos ainda a esse ponto. Já já vai começar a perseguição. Eu não quero estar aqui. Essa é a verdade. A perseguição de verdade, quando começar, eu já não estou mais aqui, se Deus quiser. As coisas, a gente nunca imaginava assim, há 2 anos atrás, a gente chegar ao estado que chegamos. Foi muito rápido a mudança, né? A mudança de cenário foi rápida. Há 2 anos atrás não tinha nada disso, todo mundo ia para a rua, a igreja estava bem, todo mundo caminhando, e 2 anos para cá, o que aconteceu? Até a igreja percebeu o valor, até a igreja conseguiu perceber realmente o valor de que era ser cristão ou não. Agora, hoje, muitos irmãos têm a ideia do que é ser cristão. Alguns foram embora, se afastaram, hoje não estão nem na igreja. Essa é a realidade. Entendeu? Eles se revelou esse problema todo que aconteceu, essa conturbação toda, ela atingiu as pessoas de uma forma que alguns se acharam e alguns se perderam. A igreja ganhou muita alma para Cristo, está certo? Muitos cristãos que estavam dentro da igreja também acabaram vendo que eles não eram cristãos, percebendo que não eram. Essa crise, a crise, ela faz isso, ela faz as pessoas ver onde ela realmente, que posição está. E aí, essa crise, você me perdoa, vai acabar, mas vai vir outra. Se acabar essa, vai vir outra. Pior, não vai melhorar. E aí, daqui a pouco tem outro decreto dizendo, pronto, nem se juntar mais, é assim mesmo vai acontecer, vai caminhando para isso. Pronto, os crentes nem se juntar mais podem se juntar em casa nenhuma. E aí, o que você vai fazer? Entendeu? Mas por enquanto não está assim não, mano. Por enquanto a gente pode falar do amor de Cristo. Nós ainda estamos aqui em Itaboraí ainda não está, as igrejas podem funcionar, o decreto do prefeito não proibiu as igrejas de funcionarem. Itaboraí está, a primeira igreja batista em Morada do Sol, ela tem espaço para trabalhar. Tem igreja lá no Rio, então ela não consegue não, mas em Itaboraí consegue.
Hoje não tem nenhum fiscal aqui na porta falando para fechar o templo e dizendo que nós estamos aglomerados. Apesar de todos estarem com máscara e ter álcool em gel, estou seguindo todos os protocolos, mas ainda a gente consegue ainda fazer isso e consegue olhar para o seu vizinho e falar do amor de Cristo para ele. Quantas pessoas estão precisando de ouvir? Quando eu entro em Tambi, né, mano? A gente entra em Tambi, a gente agora em Tambi, agora quase todo dia agora tem baile funk. É incrível, quase todo dia tem. Tambi para Tambi, lota de pessoas, passa com o carro empurrando as pessoas, não tem como passar. De tanta pessoa aglomerada, sem máscara que tem, tantos jovens se perdendo, doidões, entendeu? Cheio de álcool na mente, longe do caminho do Senhor. Se Jesus voltar hoje, eles vão para o inferno. Essa é a realidade. Biblicamente diz que eles vão para o inferno. Alguns segurando os fuzis. E lá, onde eu moro ali atrás ali, tem aproximadamente um censo rápido assim, de 2 a 3 igrejas por quarteirão. Só na avenida, na 19, a principal de Tambi se chama 19. Só na 19 tem aproximadamente quase 10 igrejas numa única rua. A 19 ela é grande, ela tem aproximadamente 10 igrejas. Tem uma curva ali chamada Curva do Fogo em Tambi. A Curva do Fogo, quando ela vai fazer a curva, ela funciona assim, ó. Tem uma igreja, não vou falar o nome da igreja, tem uma igreja aqui, virando a curva tem outra, do lado, em frente a essa igreja que eu acabei de virar, tem uma enorme igreja comprida, e aí quando ela vai fazer a curvinha de novo, aonde é o material de construção, abriram outra igreja. A curva tem mais igreja do que curva, entendeu? E aí, quando ela pega a reta, entendeu? Aí tem mais uma igrejinha pequena no alto, entendeu? E em frente a essa igrejinha, até antiga essa congregaçãozinha, tem essa congregaçãozinha lá, entendeu? E aí eles ficam disputando aquela quantia de membros que ficam circulando nessas igrejas. E o baile comendo solto, a 500 metros deles. É um pouco complicado, entendeu? É isso que eu estou falando. Congregar, não adianta só congregar, amados. Tem que levar a palavra de Cristo para esses irmãos. Eu tenho certeza que se a igreja for falar, eles vão ouvir. E se não ouvir, você só recebeu um não. Quantos não a gente recebe no dia a dia? A gente não está nem aí. O que custa receber um não de uma pessoa que não quer ouvir o evangelho? Uma hora ela vai falar assim. Não importa é falar. A palavra de Deus não diz que antes que o mundo todo se acabe, todos vão ouvir a palavra? Quem vai levar essa palavra? Somos nós. Amém, amados? Importa obedecer a Deus e não aos homens. Essa é a reflexão que eu trago essa manhã para a nossa igreja. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Ainda que tudo ao seu redor te diga o contrário, faça a sua parte de discípulo de Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados? Está encerrado.